Sabe, com tantos textos religiosos antigos por aí, a gente para e pensa, como é que essa coleção de livros que a gente chama de Bíblia foi montada? Muita gente imagina que foi tipo um comitê que sentou, votou e pronto. Mas a história real, olha, é muito mais fascinante. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Porque não estamos falando só de um livro, né? A gente está falando da origem da autoridade de um texto que moldou leis, arte, civilizações inteiras. Porque esses livros específicos, e não tantos outros, ganharam esse status de sagrado. Para a gente entender essa jornada, vamos seguir um mapa bem claro. Primeiro, vamos entender uma palavra-chave, cânon. Depois, a gente mergulha em como o Antigo e o Novo Testamento foram formados e vamos dar uma espiada também nos misteriosos livros apócrifos. E, para fechar, vamos descobrir quais foram os critérios que guiaram esse processo todo. Então vamos lá. Tudo começa com essa ideia de um cânone bíblico. Afinal, o que essa palavra esquisita realmente significa? A palavra cânon vem lá do grego canon, e a origem dela é bem concreta, na verdade. No começo, ela se referia a uma coisa física mesmo, um junco, uma vara, que era usada como uma ferramenta para medir, basicamente uma régua da antiguidade. E essa evolução é que é o pulo do gato. De uma vara de medir física, o termo evoluiu para significar uma norma, um padrão mais abstrato. E lá pelo século IV, a Igreja pegou essa palavra para descrever a lista definitiva de livros que seriam a régua para medir a fé e a prática cristã. Fez todo sentido. Ok, agora vamos para a primeira grande parte da Bíblia. E aqui tem um ponto super importante. O cânon do Antigo Testamento não apareceu do nada, numa decisão única. Foi um processo lento, orgânico, um reconhecimento que levou séculos para acontecer. Pois é, existe uma história bem popular de que um grupo de rabinos se juntou numa cidade chamada Jâmria, lá pelo ano 90, e bateu o martelo sobre quais livros entrariam na Bíblia hebraica. Mas será que foi bem assim? A realidade, segundo o que os especialistas concordam hoje, é que essa ideia de um concílio de Jâmia que definiu tudo é, na verdade, um mito. Simplesmente não existem evidências de uma reunião formal que tenha criado ou fechado essa lista de livros. Tá, então, o que aconteceu em Jâmia? Debates aconteceram, sim, mas era sobre livros que já estavam em circulação, que já eram muito usados. A discussão era mais sobre se certos livros, como Esther ou Cântico dos Cânticos, eram divinamente inspirados ou não. Eles não estavam criando uma lista do zero. Estavam, na verdade, discutindo o status de livros que já eram bem reconhecidos. E a prova disso é que, muito antes de Jâmia, a gente já encontra pistas de uma coleção de escrituras reconhecida. Pensa só, lá por 130 a.C., o prólogo do livro de Eclesiástico já falava da lei, dos profetas e dos outros livros. E perto do ano 100 d.C., autores como Flávio Joséfo já mencionavam um cânon de 22 ou 24 livros. O número parece diferente dos 39 que a gente conhece, mas é que eles agrupavam vários livros num rolo só, como os 12 profetas menores. No fundo, era o mesmo material. Bom, isso tudo nos leva a uma outra pergunta bem interessante. Se o cânon hebraico já estava mais ou menos estabelecido, por que as Bíblias católicas têm mais livros no Antigo Testamento do que as protestantes e as hebraicas? Chegou a hora de falar dos famosos apócrifos. A palavra apócrifo vem do grego e quer dizer oculto ou escondido. Ela se refere a um conjunto de livros que foram escritos naquele período entre o fim do Antigo Testamento e o comecinho do Novo. Eles basicamente preenchem uma lacuna de tempo, contando histórias e trazendo ideias daquela época. Olha só, essa tabela deixa a diferença bem visual. A Bíblia hebraica e o Antigo Testamento protestante têm exatamente o mesmo conteúdo, só a contagem que muda por causa do agrupamento. Já o Antigo Testamento católico inclui esses livros a mais, que eles chamam de deuterocanônicos, que seria algo como um segundo cânon. Então, por que a Reforma Protestante, lá no século XVI, decidiu tirar esses livros? Bem, os reformadores tinham vários argumentos. Eles diziam que Jesus e os apóstolos nunca citaram esses livros como escritura, que o judaísmo da época de Jesus já usava um cânon mais curto e que até estudiosos importantes da Igreja Antiga, como Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, tinham suas dúvidas sobre eles. Tudo bem, vamos agora para a segunda parte da Bíblia. A formação do Novo Testamento também foi um processo gradual, que nasceu ali no dia a dia, na necessidade das primeiras comunidades cristãs. Esse processo também levou séculos. Começou de forma bem orgânica. As cartas de Paulo eram copiadas e passadas de igreja em igreja, depois vieram os evangelhos. Um momento crucial foi quando um cara chamado Marcião, no século II, criou a própria versão dele da Bíblia,
toda editada. Isso meio que forçou a igreja a dizer, opa, peraí, vamos definir melhor quais textos são os nossos de verdade. Isso levou a listas antigas, como o cânon muratoriano, até chegar nas confirmações dos concílios, lá no finalzinho do século IV. E o ponto central é este. Os próprios textos do Novo Testamento já dão pistas de que os escritos dos apóstolos eram vistos como escritura. Dá uma olhada nessa passagem de 2 Pedro. O autor coloca as cartas de Paulo no mesmo patamar das demais escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. Isso é impressionante. Mostra que desde muito cedo, esses novos escritos já tinham uma autoridade especial. E não para por aí. Lá no século II, líderes da igreja como Justino Mártir já contavam que as memórias dos apóstolos, ou seja, os evangelhos, eram lidas nos cultos lado a lado com os profetas do Antigo Testamento. E um outro líder, Irineu de Leão, por volta de 180, já defendia com unhas e dentes a autoridade dos 4 evangelhos que a gente tem hoje. Chegando no início do século IV, o historiador Eusébio de Cesareia nos dá uma fotografia muito legal do processo. Ele dividiu os livros em 2 categorias: os homologômena, que eram aceitos por todo mundo, sem discussão, e os antilegômena, que alguns ainda debatiam. Isso mostra que o núcleo do Novo Testamento já estava super consolidado, mas alguns livros nas bordas ainda geravam alguma conversa. Então a pergunta é, como a igreja primitiva fez essa peneira, especialmente com os livros que eram disputados? Não foi aleatório. Eles usaram um conjunto de critérios, quase como um checklist, para ter certeza da autenticidade de cada texto. Eram basicamente 3 testes. Primeiro, a apostolicidade. O livro tinha uma ligação direta com um apóstolo ou alguém bem próximo a ele. Segundo, ortodoxia. O que ele ensinava batia com o centro da fé cristã, que já era conhecida por todos. E terceiro, catolicidade, aqui com C minúsculo, significando universalidade. Esse livro era aceito e usado pelas igrejas em todo lugar ou só num cantinho isolado? Isso nos traz a ideia mais importante de todas. O processo do cânon não foi a igreja criando a autoridade da Bíblia de cima para baixo. Foi exatamente o contrário. Foi a igreja reconhecendo a autoridade que aqueles livros já tinham, que eles já demonstravam na vida e na fé das comunidades há séculos.